Oi, gente. Então, eu tô aqui para fazer alguns exercícios, como eu falei, de MHS. Vai ser bastante dividido, então eu não vou conseguir fazer todos, eu acredito. Mas eu vou fazer 3 agora, postar no YouTube, para quem tiver interesse de ver como é que se faz esse tipo de exercício. Então, vamos lá. Vou fazer o primeiro aqui. Dois corpos, A e B, ligados por um fio, encontram-se presos à extremidade de uma mola em repouso. Parte-se o fio que liga os corpos, e o corpo A passa a executar o movimento oscilatório descrito pelo gráfico abaixo. O que vai acontecer? Esse corpo B ele vai ser soltado, isso vai produzir uma menor força, né? Uma menor força para baixo, que vai ter menor peso, então essa mola vai tender a voltar ao seu movimento restaurador. Para um novo equilíbrio. Então ela vai começar a se movimentar em movimento harmônico simples. Então, a alternativa A ele pede: determine a frequência, amplitude e a pulsação do movimento de A. Então, vamos lá. Primeiro, ele pede a frequência. A gente achar a frequência, é sempre bom a gente achar o período primeiro, porque a gente sabe que a frequência é o inverso do período. Como a gente vai achar o período? Distância entre duas cristas aqui do gráfico. Então, é aquele ponto, né, em que começa e o movimento vai retornar. Então, se a gente pegar em qualquer lugar aqui, o movimento onde começa, onde ele vai recomeçar de novo, a gente vai ver que o período é de 0,2 segundos. A frequência é o inverso do período, a frequência é de 5 Hz. A amplitude. A amplitude é a altura, aquela altura máxima, ou aquela elongação máxima, como a gente fala no movimento harmônico simples. E aqui no gráfico a gente consegue ver isso muito bem, que é aqui de 0,1 metros. Ele pede então a pulsação. A pulsação nada é mais do que a velocidade angular. A gente sabe então que a velocidade angular tem uma fórmula de 2π vezes a frequência. Por que essa fórmula mesmo? Vamos você lembrar. Porque é, é aquele movimento, é aquela velocidade em que vai modificar o ângulo. O ângulo máximo de uma circunferência é 2π. E para dar uma volta inteira, a gente está falando do quê? Do período. Então, a velocidade angular é 2π dividido pelo período, que é a distância do ângulo dividido pelo tempo, que é o período. Se a frequência é o inverso do período, então a velocidade angular é 2π vezes a frequência. A frequência a gente tem, que é 5 Hz. Então a velocidade angular vai ser de a pulsação, como ele fala, ser de 10π radianos. Agora, a alternativa B. Escreva a equação horária das posições y do corpo A conforme o gráfico. Então o que ele quer agora a função horária. Então, o que a gente sabe sobre a função horária? É o seguinte. Eu não coloquei o desenho aqui, mas deixa eu ver se eu consigo fazer. Lembra que a gente tem aqui, então, o x, o eixo do x. Então, aqui é onde eu tenho o meu x, né? E aqui é onde eu tenho meu raio da circunferência, como a gente tinha estudado aquela vez. Esse ângulo aqui é o ângulo, a angulação que varia, né? Então é a angulação que essa pulsação, que essa velocidade angular está variando. É o que a gente chama de ângulo φ. E aqui é a posição x, que é a posição do corpo na elongação x, no eixo x. E essa daqui, então, é o raio da circunferência, que seria a amplitude, né? Como a gente já viu anteriormente. Aqui eu chamei de y porque eu acho que ele pede no exercício y, das posições y. Mas y é a mesma coisa que x. Opa. Então, se aqui é amplitude e aqui é o eixo x, se a gente traçar um triângulo retângulo aqui, a gente pega o quê? Que o cosseno do ângulo φ, que vai nos dar determinado ângulo φ vai nos dar diferentes variações de posição em relação à amplitude, vai ser o quê? O cateto adjacente, que é o y aqui, dividido pela hipotenusa, que é a amplitude. Então é isso que a gente tem nessa primeira equação. Vamos guardar ela. O que a gente também sabe? A gente sabe
pela movimento circular uniforme que existe algumas equações para a gente calcular essa variação angular. E uma delas é que a posição angular final vai ser igual à posição angular inicial, mais a pulsação vezes o tempo. Aquela mesma fórmula do sorvete, a gente só muda a distância pelo ângulo e a velocidade pela velocidade angular. Então, temos mais uma fórmula aqui. Se a gente isolar o x, que é o que a gente quer, a gente obtém aqui, então, que isolar o y é igual a cosseno de φ vezes a. A gente coloca o a na frente, e a gente troca o φ aqui pelo φ0 mais WT. A gente, então, obtém essa fórmula da elongação. Agora ele quer qual é a equação horária dessa posição y em relação a esse gráfico. A gente já achou algumas coisas. A gente achou a amplitude, que vale 0,1 pelo gráfico. A gente achou já a pulsação, que é de 10 π radianos por segundo. Então a gente acha aqui essa equação de elongação desse movimento y. Apenas assim. Vamos para a próxima questão. Um móvel com MHS obedece à função horária x igual a 7 cosseno de π sobre 2 vezes t. Esse π sobre 2 aqui deveria estar assim, porque não é π dividido por 2t, mas é π sobre 2 vezes t. Está um pouco errado. Então, ó, o móvel com MHS obedece à função horária x igual a 7 vezes cosseno de π sobre 2 vezes t, onde x é medido em centímetros e t em segundos. Calcule o tempo necessário para que este móvel vá da posição de equilíbrio para a posição de elongação máxima. Vamos lá. Vamos primeiro calcular em que tempo que esse móvel vai estar na posição de equilíbrio nessa equação. Então, a gente tem aqui que a equação é x igual a 7 vezes cosseno de π sobre 2 vezes t. O que a gente obtém com essa informação? A gente obtém que a amplitude é 7. A velocidade angular é π sobre 2 radianos. E que o φ é zero, porque a gente não tem o φ aqui, né? Que é aquela questão de φ0 mais WT. Se a gente pegar x igual a está no lugar 7, vezes cosseno de φ0, não temos o φ0 aqui, então ele vale 0. O ângulo. Π sobre 2 é o W, né? Que é a pulsação vezes t. Então a gente tira essas informações aqui. Mas beleza. Agora a gente quer descobrir qual que é o tempo na posição de equilíbrio. Aqui eu coloquei um desenho para a gente entender qual que é a posição de equilíbrio. A posição de equilíbrio é quando ele está no centro, quando ele está na posição x igual a 0, quando ele não sofre aceleração, quando ele tem a velocidade máxima, quando ele não tem uma força restauradora infligindo nele. Se ele não tem aceleração, ele não tem força restauradora. A aceleração é diretamente proporcional à força. Então, esse é o ponto de equilíbrio, onde x é zero. Então, eu só mudei o x aqui, coloquei o zero no lugar. Eu descobri, então, que cosseno de π sobre 2 vezes t vai ser igual a zero. Quando que o cosseno vai valer zero? O cosseno vai valer zero quando o ângulo desse cosseno for π sobre 2 ou 3π sobre 2. Então, o que a gente vai fazer? Vai pegar π sobre 2 vezes t, igualar a um desses. Só que nesse movimento harmônico simples tem um grande porém. Ele falou que ele quer saber qual que é a variação de segundos, ó. O tempo necessário, quanto tempo vai demorar para que esse móvel vá da posição de equilíbrio para a posição de elongação máxima. Então ele está vindo aqui, ó, da esquerda para a direita. Ou seja, se a gente pegar na circunferência, esse móvel vai estar aqui em 3π sobre 2. O que a gente vai utilizar? A gente vai utilizar 3π sobre 2. Então vai ser... A gente vai cancelar esse π sobre 2. Vai ficar π sobre 2 vezes t igual a 3π sobre 2. Isso nos dá que o tempo em que ele está nessa posição é o tempo de 3 segundos. Então a gente vai pegar a posição de elongação máxima. A posição de elongação máxima vai ser aqui no final,
que também é o início do movimento, quando ele vai reiniciar o movimento ou quando ele acaba o movimento. Então, o que a gente tem aqui? Que nessa posição, a amplitude vai ser máxima. Se a amplitude vai ser máxima, x vai ser igual à amplitude. Então, x vai ser igual a 7. 7 dividido por 7, 1. Então, dessa vez a gente tem que o cosseno de 2π, de π sobre 2 vezes t, vai ser igual a 1. E quando que o cosseno é 1? Quando o cosseno é 0 graus ou 2π. Só que aqui ele vai ser π, porque ele estava indo dessa posição aqui para uma posição final. Ele não está indo de uma posição inicial para uma outra posição. Então a gente vai pegar o valor de 2π. Então, fazendo isso, a gente obtém um tempo de 4 segundos. Então a gente tem que, para ir de uma posição de equilíbrio até uma posição de elongação máxima, ele demora 1 segundo. A gente poderia fazer esse exercício de uma outra maneira. A gente poderia apenas calcular qual é o período. Meu mago. A gente poderia calcular qual que é o período desse movimento. Como que é esse período? A gente tem que a velocidade angular é 2π dividido pelo período. A velocidade angular a gente tem, ó, que a gente pegou aqui, π sobre 2. É igual a 2π dividido pelo período. O período é de 4 segundos. Então, para girar toda essa volta do início até o final, ele demora 4 segundos. Se a gente está querendo ir de uma posição de equilíbrio até uma posição de elongação máxima, vai demorar o quê? 1/4 desse tempo. Porque se a gente dividir em 4 as circunferências, então novamente a gente acha 1 segundo. Alternativa B, a velocidade máxima e a aceleração máxima. Então vamos lá. Novamente, agora a gente quer a velocidade máxima e a aceleração máxima. Novamente a gente pegou as informações que ele deu, né, dessa fórmula. E a gente sabe que a fórmula da velocidade é menos w vezes a vezes seno de φ. Então, a velocidade máxima, ela acontece quando? A gente voltar aqui. Ela acontece quando a gente está nessa posição acima ou nessa posição abaixo. A velocidade máxima e a velocidade mínima. Aqui em cima é a velocidade mínima, né? Porque ela está indo para a esquerda. E aqui embaixo é a velocidade máxima. Então, a velocidade máxima é quando φ é 3π sobre 2. E seno de 3π sobre 2 é menos 1. Então, nessa fórmula aqui, a gente obtém a fórmula da velocidade máxima, que é a pulsação vezes a amplitude. A gente tem a amplitude e a gente tem a pulsação. Então, a velocidade máxima é de 7π sobre 2 radianos. Já a aceleração máxima vai ser o quê? É menos w ao quadrado vezes a vezes seno de φ, que essa é a fórmula, então, da aceleração. E quando a aceleração vai ser máxima? Então, voltamos aqui. Quando eu estiver nas extremidades. A aceleração máxima positiva vai ser nessa extremidade da esquerda, quando a amplitude é menos a. Quando x é menos a. Ou seja, quando o ângulo é π. Então, quando o ângulo é π. Então, quando o ângulo é π... Nossa, eu não terminei esse exercício. Tá. Então, quando o ângulo é π. Então, cosseno de π vai ser 1. Então, a aceleração máxima vai ser o quê? Vai ser menos w ao quadrado. E menos w a gente já tem, né? Que é π sobre 2. Π sobre 2 ao quadrado. Né? Vezes a amplitude, que é 7. Vezes... Opa! Aqui é seno, gente. Aqui é cosseno. Não é seno. Tá. Então, 2 vezes 7. E cosseno de φ, cosseno de π, é 1.
aceleração máxima. Agora eu tenho que fazer essa conta aqui. Vamos fazer na cabeça agora, mas eu não vou conseguir. Isso é igual. Menos π ao quadrado vai ficar... Sendo de π, né? Erramos, é menos 1, não é 1. Então, aqui vai ser menos 1. Isso que vai cancelar esse sinal. Esse sinal não é... Sinal, ele está fora do quadrado, então ele não vai ser influenciado pelo quadrado. Então, π ao quadrado é π ao quadrado, menos com menos é menos, né? Então, π ao quadrado. Vamos aqui. Ctrl C. π elevado ao quadrado. π elevado ao quadrado, que o 7 continua, dividido por 4. Então, essa vai ser a aceleração máxima. Aqui eu errei também, é metros por segundo. Centímetros por segundo, na verdade. Foi isso que eles deram no exercício pra gente. Então, aqui, centímetro por segundo ao quadrado. Então, essa vai ser a aceleração máxima. Nossa, tá acontecendo um alarme tocando aqui que tá me atrapalhando demais. Sempre acontece esse alarme aqui nessa casa. Aí, parou. Agora acho que consigo me concentrar mais. Tá. Essa vai ser a última questão que eu vou conseguir fazer hoje. Os átomos de carbono têm a propriedade de se ligarem formando materiais muito distintos entre si, como o diamante, o grafite e os diversos polímeros. Há alguns anos foi descoberto um novo arranjo para esses átomos, os nanotubos. As paredes são malhas de átomos de carbono. O diâmetro desses tubos é de apenas alguns nanômetros, um nanômetro igual a 10 a menos 9 metros. No ano passado, foi possível montar um sistema no qual um nanotubo de carbono, fechado nas pontas, oscila no interior de um outro nanotubo de diâmetro maior e aberto nas extremidades. A interação dos dois nanotubos dão origem a uma força restauradora representada no gráfico. Sem força restauradora, estamos falando de movimento harmônico simples. Encontre por meio do gráfico a constante da mola desse oscilador. Se está falando de movimento harmônico simples, a gente está falando de uma força elástica negativa, como a gente aprendeu na aula. Por quê? Porque essa força restauradora ela é contrária ao movimento. É uma força desaceleradora, que ela quer que o movimento retorne à posição inicial. Então, por isso que a gente está falando de uma força negativa. É uma força desaceleradora. Então, vamos pegar no ponto C aqui. Ó. A gente tem no ponto C que o x é igual a 15 nanômetros. 15 vezes 10 é menos 9. E que a força restauradora é de menos 0,75 vezes 10 é menos 9. O que a gente vai fazer? A gente só vai trocar os valores. Então, menos 0,75 vezes 10 é menos 9 é a força restauradora, menos K vezes 15 vezes 10 a menos 9, que é o x. Se a gente fizer isso, a gente acha uma constante elástica de 0,05 nanômetros. Constante da mola desse oscilador. O tubo oscilante é constituído de 90 átomos de carbono. Qual é a velocidade máxima desse tubo, sabendo-se que um átomo de carbono equivale a uma massa de 2 vezes 10 a menos 26 kg? A gente vai ter que utilizar essa fórmula que eles deram nessa questão. Não está aqui, mas estava lá no final da folha. Então não é necessário decorar essa fórmula. A gente vai utilizar isso e ele quer saber o quê? Qual que é a velocidade máxima? Então primeiro a gente vai ter que achar o período por essa fórmula aqui. Então o período é 2π raiz da massa pela constante elástica. A massa ele deu pra gente. A massa de cada átomo é 2 vezes 10 a menos 26 quilos e tem 90 átomos. Então essa massa vai ser de 90 vezes 10, vezes 2 vezes 10 a menos 26. E aqui, ó, é a raiz, né? Dividido por 0,05, que é a constante elástica que a gente achou, a constante da mola, vezes 2π. Fazendo essa conta, a gente acha um período de 12π vezes 10 a menos 12 segundos. Agora o que a gente vai fazer? A gente vai achar a velocidade angular. A velocidade angular é o quê? É 2π dividido pelo período, como a gente já discutiu antes. Se a gente fizer essa conta, trocando o período aqui, vai dar uma velocidade angular de 1/6 vezes 10 a 12 radianos por segundo.
Velocidade máxima a gente viu lá anteriormente também, que é o quê? A velocidade angular vezes a amplitude. A velocidade máxima vai ser 1/6 vezes 10 a 12 vezes 30 vezes 10 a menos 9, que é o que ele dá aqui no gráfico. Ó. Esse ponto D aqui, esse ponto F, são as amplitudes máximas do nosso gráfico. Tá bom? Ele deveria ter falado isso no exercício, mas ele não fala. Mas a gente vai considerar como isso aqui sendo a amplitude máxima. Então, a velocidade máxima, fazendo essa conta, é de 5 vezes 10 a terceira metros por segundo. Então é isso. Faltam muitos exercícios ainda para eu terminar a lista e eu vou tentar terminar o mais rápido que eu conseguir.